ouviu o que estavam falando sobre mim no corredor, Bé? Nem os meus próprios amigos acreditam mais em mim. Todos os indícios estão contra ti. Mas é a minha palavra, Berta. A minha palavra não basta. Por favor, não me interessa. Amigo, isso não é sensato. Olha o que você tá fazendo, bater numa mulher. Isso não se faz. Esse cara é eu e ela. Eu não falei nada pro seu pai. Você tá achando que eu sou o quê, dona dela? Ele veio pra cima de mim que nem um animal. Me jogou contra a parede. Sabia de tudo. Mas eu não tenho culpa disso, Tobias. Eu tô te falando, acredita em mim. Você tá achando que você vai se livrar de mim contando tudo pro meu pai, né? Você não vai. Donatella, eu vou transformar a tua vida no inferno. Na sua infância, você passou necessidades. Nem para o básico havia, como a alimentação, o vestuário, a moradia era precária. A sua adolescência foi problemática, cheia de dificuldades e agora, adulto, tudo que você faz dá errado. Nenhum trabalho fixo você consegue. Você é uma pessoa honesta, aplicado, dedicado, bem intencionado, mas tudo dá errado para você. Você nunca se perguntou por quê? Há uma razão. O José vai falar ao respeito. O José viveu esse pedaço do inferno que você está vivendo. Desculpa falar assim. O Templo dos Maiores Milagres comemorou o seu 25º aniversário, onde milhares de pessoas, a exemplo do José, tiveram uma infância problemática, uma vida adulta frustrada. Mas essas pessoas como o José, elas fizeram uso de algo que está ao seu alcance também fazer uso, que se chama fé na palavra do Deus vivo. Olha só o que acontece quando você une a fé que você tem na palavra do Deus vivo. O Brasil vive um cenário preocupante de insegurança alimentar. O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no Brasil, feito em 2022, revela que a quantidade de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, passando fome, praticamente dobrou em menos de 2 anos. O Norte e o Nordeste são as regiões mais atingidas pela fome no Brasil. Esta foi a realidade vivida pela família do seu José, que veio do Norte para São Paulo em busca de vida nova, mas não foi tão fácil assim. Eu tinha 6 irmãos dentro de casa, mas só que dentro de casa não tinha alegria. Então nós ia buscar o quê? Nos colegas que a gente via na rua. Mas só que tudo que eles tinham, eu não tinha dentro de casa. Então isso me frustrava, né? Falta de comida dentro de casa, devido a família ser grande, tentando trabalhar cedo com 8 anos para trazer comida para casa, ia no Ceasa buscar fruta, para trazer o alimento de casa, porque quando a gente veio do norte, a gente queria o quê? Comida, porque onde que a gente morava não tinha, então eu queria isso para meu lar, comida para minha família. O número é assustador. Atualmente, mais de 15,5% da população brasileira vive em situação de insegurança alimentar grave. Ou seja, mais de 33 milhões de brasileiros passam fome no Brasil. A insegurança alimentar é classificada em 3 níveis: leve, moderada e grave. Segundo a pesquisa, mais de 125 milhões de pessoas convivem com algum grau de insegurança alimentar. Isso corresponde a quase 59% da população brasileira. A vida do seu José foi dura desde a infância. Ainda menino, ele sofreu as consequências da pobreza junto com mais 6 irmãos e os pais. Todo esse sofrimento fez ele pensar em seguir caminhos errados. A minha vida era totalmente ao contrário que eu queria que fosse, né? Uma vida frustrada de um jovem com falta das coisas, um lar que queria alguma coisa, mas não tinha, e tentando buscar fazer essa casa ser alegre, mas não tinha como. Por dentro eu tinha problemas que só o meu pensamento e eu sabia.
de querer sair de casa, de querer ter uma vida mundana mesmo, de querer fazer o que os meus colegas faziam, roubar, tentar algo que preenchesse esse vazio. A minha vontade era morrer. Quando tudo parecia sem solução, Deus mostrou o caminho que mudaria a vida dele e de toda a sua família. E ali, quando eu entrei e vi aquela cruz ali, escrito, Jesus Cristo é o Senhor. Aí eu falei ali está a solução do meu problema. Nunca mais eu vou sair daqui sem resolver meu problema. E foi o que aconteceu. Foi resolvido o meu problema. Na concentração de fé e milagres, ele encontrou o direcionamento para mudar aquela realidade triste em que viviam. Ao receber o Espírito Santo, a transformação aconteceu. É uma certeza que Deus mostra a fraqueza sua, passa na mente tudo aquilo que eu tinha feito de errado, mas aquele momento foi o momento que ele me lavou e eu tive a certeza que o meu sofrimento da minha alma tinha acabado. De lá para cá houve o crescimento no meu comportamento, houve um crescimento na minha vida espiritual, houve um crescimento na minha vida sentimental e houve um crescimento em saber cuidar dos que estão do meu lado. Depois que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou. Não desista de ter uma vida feliz e próspera em todas as áreas. Venha para a concentração de fé e milagres e tenha sua vida transformada por Deus ao receber a água dos maiores milagres e o Espírito Santo. Aos domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. O endereço é a Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. A sua raiva, a sua frustração, a sua vontade de morrer não vai resolver o problema. Veja que não se sensibiliza a Deus chorando, murmurando, passando fome, sendo humilhado. A gente sensibiliza ao Criador, se é que eu posso dizer, sensibilizá-lo, é usando a fé que você tem, o poder de obedecer ou não a palavra dele, aí sim acontece o sobrenatural. A exemplo do José, que não tinha o que comer na sua infância e agora na vida adulta, ele passava por muitas dificuldades no âmbito profissional, porque tudo dava errado, nem trabalho ele conseguia e também desejava morrer na infância, na adolescência e agora na vida adulta. Quando que mudou essa situação? Quando ele, o mesmo José, decidiu, eu vou colocar a minha fé na palavra de Deus. Olha só o que diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 17, no versículo 5. Leia aí, por favor, veja o que diz. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aqui está o erro. Aqui está o seu erro. Neste versículo, Deus revela o porquê você tem sido derrotado no âmbito profissional, familiar, espiritual, sentimental, social, porque você fez a escolha de colocar sua confiança em coisas, em pessoas, na sua capacidade, nos seus recursos. Nada contra você estudar, se aperfeiçoar, se aprimorar. Pelo contrário, você deve fazê-lo. Mas você não pode se apoiar nisso. Se você se apoia no que você sabe, no que você tem, no que você pode, você está colocando Deus de lado e, consequentemente, você se torna maldito. Não que Deus lhe amaldiçoe, é porque as suas escolhas serão erradas, as suas reações serão indevidas e, consequentemente, você vai ser uma pessoa frustrada, que vai desejar a morte, a exemplo do José. Tome a decisão aí agora de estar no Templo dos Maiores Milagres nesta semana. Estamos em uma semana muito especial, de domingo 12 ao domingo dia 19, nós estamos jejuando em todas as reuniões, 36 reuniões, onde todos nós, pastores, bispos, estaremos em jejum e oração
e nos cobrindo de pano de saco para que Deus venha mudar essa situação da sua vida. Mas para isso você tem que ir para o altar. É você que tem que sacrificar, é você que tem que se entregar, é você que tem que tomar a decisão de obedecer ou não. Tire a sua confiança. Ei, psiu, escute. Psiu. Olha para mim. Tire a sua confiança de coisas, pessoas, e coloque a sua confiança em Deus. E você vai deixar de ser maldito, frustrado, infeliz, amargurado, pobre, viciado, depressivo. E você vai se tornar uma pessoa bendita, feliz, realizado. O dia, meu amigo, é hoje. E prepare-se para domingo, que eu vou estar na entrada para lhe recepcionar com a água dos maiores milagres. Traumas do passado muitas vezes nos perseguem pela vida toda. As lembranças torturam e causam dor. Mesmo buscando caminhos que nos ajudem a superar e seguir em frente, às vezes enfraquecemos e regredimos. Então eu conheci a fé, pouco depois eu me afastei. Quando eu me afastei, foi meu fundo de poço, porque logo de cara eu conheci a prostituição, que foi um meio muito difícil, e ali eu me afundei totalmente. Eu me envolvia com vários homens, várias noites, porque eu queria, na verdade, levar o sustento para minha filha, porque na época, nesse meio da prostituição, eu acabei engravidando através de um abuso. Então, eu fiquei totalmente sem expectativa de vida nenhuma. Eu falei, o caminho mais fácil é a prostituição. Então, eu me envolvia com vários homens, eu tinha vontade de se matar todas as vezes. Eu lembro que uma vez eu fui para a balada, quando eu cheguei ali, eu usei vários tipos de droga. Eu tinha muitos vícios, maconha, balinha, também jogos como dominó, sinuca. Tinha muitos problemas também com a pornografia e tinha uma vida destruída sentimental também. Eu buscava o refúgio na droga por conta de eu ter muita mágoa do meu pai. Tinha muita raiva do meu pai e também quando qualquer problema que acontecia no meu dia a dia, no decorrer da minha vida, eu descontava na droga. Eu queria buscar um refúgio na droga. Então por isso qualquer coisa que acontecia, eu já ia usar droga, eu ia para alguma balada, para tentar preencher o vazio que eu tinha em mim, através da droga, da balada, da noitada. O caminho que parece mais fácil, na maioria das vezes, nos leva ao fundo do poço e causa dor também em quem nos ama e quer nos ajudar. Era só eu, ele e minha mãe em casa, então ele tratava a gente bem mal, ignorante, mas ele ficava mais fora, mais na rua, né? Quando somos pegos de surpresa por um diagnóstico de saúde negativo, parece que o chão se abre, ficamos perdidos, com medo, e os familiares lutam a batalha junto com o paciente. O médico diagnosticou que ela estava com câncer, só que essa altura já estava tomado o corpo dela inteiro. Da cintura até o pescoço tinha tumor no corpo dela inteiro. Todos os órgãos do corpo dela já tinham tumor quando chegamos a esse diagnóstico do câncer. O momento mais difícil foi quando ela estava internada e uma médica me chamou à parte e falou assim: mãe, eu preciso conversar em particular com a senhora. E aí me levou numa salinha e aí ela pegou um exame que ela tinha feito, um exame de imagem, e mostrou: mãe, tá vendo isso aqui tudo picotado? Eu falei: tô vendo. Ela falou assim: isso aqui é os ossos da sua filha. Ela não tem mais a medula óssea. A doença já corroeu tudo dela. E assim, não tem mais o que os médicos fazerem. Mesmo nos piores momentos da nossa vida, sempre há um fio de esperança. E quem já esteve perto de Deus sabe que a solução para todos os problemas está ali, te esperando. Basta você pedir ajuda que Deus te acolhe. Nesse meio tempo, quando eu tentei mais uma vez no suicídio, uma obreira que já me conhecia falou: Ju, você precisa se decidir. Eu vou orar por você, mas a decisão é sua. Então eu já estava decidida. Eu não podia escolher mais Deus e o mundo, então eu escolhi realmente esse Deus. Quando eu cheguei de cara, eu me batizei e ouvi falar do Espírito Santo. Eu falei: eu vou buscar esse Deus que eu tanto ouvi falar.
busquei, sacrifiquei, jejuei. Foi muito difícil para me largar o meu velho eu. Mas hoje, graças a Deus, com a força do Espírito Santo, hoje eu estou aqui. Hoje eu tenho a minha própria empresa, eu trabalho para mim mesma, tenho um casamento abençoado e tenho a minha filha que é uma bênção. Eu decidi lutar por ele. Então, eu usei minha fé, eu orava por ele, eu fazia propósito por ele. A partir do momento que ele se entregou, ele passou a mudar e ele começou a ficar mais em casa, a ser mais carinhoso, né? A respeitar mais a gente, dar mais atenção. E ele mudou dentro dele, né? Ele já estava na mesma fé que a gente, já estava vindo mais para as reuniões. Lembro que eu participei de uma reunião especial e a palavra veio de encontro comigo. E eu decidi me entregar 100%. Assim que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou. A minha vida mudou, da verdade, da água para o vinho. Eu já não tinha mais essa preocupação que eu tinha antes, esse medo. Tudo mudou. Hoje eu sou liberto dos vícios, né? Hoje eu não tenho vício nenhum. Hoje eu e meu pai já não temos mais, né, essa divisão, essa mágoa que eu tinha por ele, eu já não tenho mais. E hoje eu sou outra pessoa em casa, já não sou mais ignorante como meus familiares. Hoje eu tenho o prazer de estar perto deles. Hoje a gente tem o prazer de estar juntos. E fazia ela tomar água, passava água no tumor do pescoço, que era visível. Eu passava água, eu ungia com a água e dava para ela tomar. Um milagre, assim, de repente ela começou a ganhar peso. Ela começou se recuperando, ela começou se levantando, ela começou a comer. Ela começou a comer de pouquinho, mas aí aquele pouquinho que ela comia já não vomitava mais. Eu tinha feito o exame dos meus ossos e aí eles resolveram fazer outro antes de eu começar o tratamento. E eu já estava tomando a água do milagre, gota do milagre, e aí já veio que os meus ossos já estavam restaurados, já estavam normal meus ossos. Então a partir dali eu fui voltando a comer, ganhar peso, fui ganhando vida, já não sentia mais febre, fui recuperando, né, a minha saúde. Então assim, o milagre foi vindo. Tô curada, restaurada, hoje eu não sinto nada, eu não tenho nada assim, tanto é que quem tem câncer geralmente continua tomando remédio pro resto da vida. Eu nunca tomei nada, até hoje eu não preciso tomar nada. Tenha fé, o seu problema tem solução. Venha para a concentração de fé e milagres. Entregue sua vida a Deus. Receba a água dos maiores milagres e tenha a cura que você tanto precisa em qualquer área da sua vida. Aos domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, onde você dará o seu maior testemunho. A Juliana, o Rafael e a Karine, eles cometeram o mesmo erro que você vem cometendo já por muitos anos. Colocar a sua confiança, a sua esperança em coisas, pessoas, na sua própria capacidade e desprezar a Deus. E a prova que você despreza a Deus é que você não o busca. Você tem uma Bíblia sagrada em casa, mas não a lê. Você tem, por exemplo, como vir domingo com a garrafinha com água aqui ao Templo dos Maiores Milagres, para que você tenha um despertamento de fé e tenha então uma experiência com o poder de Deus, alcançando a cura, a libertação. A exemplo destas pessoas, a Juliana, o Rafael, que também a Karine, foram transformados, curados, libertos, porque decidiram colocar a confiança em Deus. Faça como estas milhares de pessoas que aos domingos, pela manhã, saem dos seus lares, do seu trabalho e se dirigem aqui ao Templo dos Maiores Milagres para buscar a Deus, colocando em Deus a sua confiança, e a maldição tem sido quebrada de suas vidas. Traga uma garrafinha com água. Eu vou estar na entrada para lhe recepcionar a partir das 8h30 com a água dos Maiores Milagres, para que você então, na reunião, tenha a sua experiência com o poder de Deus, exercitando a fé e seja curado, liberto, mas, sobretudo, seja cheio do Espírito Santo. Meu nome é Robson Rossim, tenho 49 anos, sou empresário. O preconceito criado contra a Igreja Universal começou em mim na década de 90. A mídia, que hoje eu entendo que era uma mídia enganosa,
ela propagou na TV, rádio, jornais, uma imagem muito ruim da Igreja Universal e, em particular, do Bispo Macedo, quando teve aquele episódio muito polêmico que aconteceu no Rio de Janeiro, num evento da igreja, numa reunião da igreja, lá no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Eu criei um ranço contra a igreja, pessoas da igreja. Eu tinha uma imagem que eram pessoas de mente fraca, pessoas manipuladas e que o pouco que tinham tiravam da boca dos próprios filhos ou de si mesmo para doar para a Igreja Universal e indiretamente estavam doando para o enriquecimento do Bispo Macedo. Quando passava a imagem dele em alguma mídia, ou eu via em algum jornal, revistas da época, é muito feio falar, mas na época o que produzia dentro de mim era repúdio. E quando foi no ano de 2018, veio sobre mim uma depressão. Foi um momento que tudo explodiu. Nada do que eu tinha valia. Eu não queria saber dos bens que tinha, de carro, casa, lancha. E aí, nesse período, eu sofri internações. Eu comecei a tomar remédio tarjas preta. Eu tive tentativas de suicídio. Tentei causar acidente de carro, peguei carro, saí na rodovia. Abandonei o meu emprego, um ótimo trabalho que eu tinha, um ótimo trabalho. E abandonei tudo. A depressão me fez virar um lixo. Eu não tomava banho, não me higienizava. Eu fiquei isolado de tudo, não queria saber de nada, de nada. A minha alma começou a gritar. Foi aí que entrou a Igreja Universal na minha vida. Vendo em casa um programa de TV na madrugada, fiquei lá mudando de canal, e muda de canal, igreja, igreja, igreja. Falei, meu Deus, né? Não tem nada que preste, só passa coisas de igreja. Parei no canal da Universal, tinha um bispo lá no programa de madrugada, e o bispo começou a fazer oração e o que ele falava lá era o que estava acontecendo comigo. Então o bispo falou, levanta suas mãos para o céu e vamos fazer essa oração. Com vergonha, olhei para minha esposa e levantei as mãos ali, bem pequenininha, nem ergui, só ergui a palma das mãos. E fiz a oração junto com o bispo, isso eu senti a paz, e eu desliguei a TV e dormi. Quando eu cheguei nessa sexta-feira, que eu passei por aquela porta imensa da entrada da igreja, saiu um peso terrível. Eu cheguei curvado e quando eu entrei eu já tive outra postura. Na hora que eu saí então, eu já saí com uma força gigante. Então, um ano exato depois, no ano de 2019, em dezembro, eu me batizei e ali eu nasci de novo. Ouvia muito falar do Espírito Santo, e como ao assistir testemunho, ver as pessoas falando do Espírito Santo, eu comecei a pensar dentro de mim, eu preciso disso. O Espírito Santo ele veio sobre mim, ao mesmo tempo que eu fui me corrigindo, fui me limpando por dentro, o Espírito Santo veio tomando conta de mim. Quando diz na Bíblia que Deus fala que buscai primeiro o reino de Deus, que todas as outras coisas se acrescentarão, isso é verdade. Hoje, com certeza, eu sou um ótimo marido, eu sou um ótimo pai. Se você que está ouvindo este meu testemunho, eu sou real, de carne e osso, e isso aconteceu comigo. Faça como eu, deixa a Universal te ensinar, porque o que ela ensina é a realidade, é aquilo que está na Bíblia. Eu costumo dizer, a Bíblia não tem boca, mas quando as páginas se abrem, a voz de Deus sai ali de dentro. Eu tive o prazer de acompanhar os primeiros passos de fé do Sr. Robson no Templo de Salomão, quando ele chegou depressivo, como disse ele nas suas próprias palavras, um lixo. Mas Deus, Ele não despreza ninguém.
independentemente do seu credo religioso, do seu nível social, da sua classe social, da sua religião, o Templo dos Maiores Milagres, o Templo da Universal, Casa de Deus, estará sempre com as portas abertas para lhe recepcionar, juntamente com seus familiares. Esteja conosco neste domingo, então aqui, na Zona Sul de São Paulo, na Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. A partir das 8h30 eu estarei na entrada com a garrafinha com água dos Maiores Milagres para lhe recepcionar. Chegue cedo, traga os seus familiares, porque será uma manhã que vai ficar marcada na vida de milhares, devo corrigir, milhões de pessoas. Diante de tudo que foi falado e exibido, só me resta dizer, pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Confira os eventos promovidos pela Igreja Universal, aqui da Zona Sul de São Paulo. Uma palavra pode salvar uma vida. O projeto HELP das regiões do Bloco Sul realizou a ação Pegue a Sua Carta, em locais com histórico de suicídio. Pontes, viadutos e passarelas foram visitados pelos voluntários, que espalharam mais de 2.500 cartas com mensagens positivas. Você precisa de oração? Saiba que a oração pode mudar o seu dia, sua semana, sua vida. E o ponto de oração é o lugar certo onde milhares de pessoas têm encontrado refúgio, orientação e paz. Se você conhece alguém ou precisa dessa paz, te convidamos a estar em uma Igreja Universal mais próxima de você. Presídios, um lugar com almas feridas. O Grupo NP do Bloco Sul realizou um grande mutirão de fé nos presídios de Pinheiros, Itapecerica e Parelheiros. Na oportunidade, os voluntários também orientaram os familiares sobre a importância de buscar pelo Espírito Santo, de ter uma aliança com Deus. Seja você também um voluntário, um instrumento de Deus nesta obra de fé e solidariedade. Saiba como aqui no Templo dos Maiores Milagres, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro.